Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e ainda não com prazo definido, eu estarei trazendo aqui no canal vídeos sobre a Bíblia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre a questão do inferno na Bíblia e nós vamos ver que não existe na Bíblia a doutrina do inferno. Mas você que já deve ter lido a Bíblia já deve ter encontrado versículos que você acha que provavelmente está falando do inferno. Talvez você já viu até essa palavra na sua tradução. Eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós vamos estudar essa questão do inferno na Bíblia em 5 partes. Primeiro nós vamos na primeira parte falar da palavra Sheol, que é uma palavra que é tradicionalmente traduzida por inferno em muitas Bíblias no Antigo Testamento, ou seja, na Bíblia hebraica. Na segunda parte, nós vamos ver uma outra palavrinha, que é a palavra Hades, que também é traduzida por inferno em muitas traduções e que aparece no Novo Testamento. Na terceira parte, nós estaremos vendo a palavra Tártaro, que é traduzida também por inferno em algumas Bíblias e aparece uma vez no Novo Testamento. Na quarta parte, nós estaremos estudando sobre a palavra Geena, que também aparece no Novo Testamento, em algumas traduções é traduzido como inferno, e nós vamos ver qual é o significado dessa palavra. E na quinta parte nós vamos trabalhar a questão do lago de fogo, que é um símbolo que aparece no livro de Apocalipse. Então neste vídeo nós vamos caminhar pela Bíblia e vamos ver se realmente essas palavras que muitas traduções trazem como inferno, se elas realmente significam isso. Eu vou estar usando na nossa leitura a Bíblia da tradução ecumênica, que é a que a gente vai estar usando para consultar os textos. Mas você pode consultar os textos aí na sua própria tradução, caso você queira conferi-los. Vamos então para a primeira parte do vídeo, onde nós vamos estar estudando sobre a palavra Sheol, que é uma palavra que aparece no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica e que muitas vezes é traduzida como inferno. Eu vou citar aqui a palavra Sheol, ela aparece 66 vezes no Antigo Testamento. Eu vou citar para vocês todos os versículos em que ela aparece e vou deixar também depois fixado nos comentários. Ela aparece em Gênesis 37, 35, Gênesis 42, 38, Gênesis 49, 29 e 31, Números 16, 30 e 33, Deuteronômio 32, 22, 1 Samuel 2, 6, 2 Samuel 22, 6, 1 Reis 2, 6 e 9, Jó 7, 9, Jó 11, 8, Jó 14, 13, Jó 17, 13 e versículo 16, Jó capítulo 21, versículo 13, Jó 24, versículo 19, Jó 26, versículo 6. Também aparece no Salmo 6, verso 5, 9, 17, 16, 10, 18, 5, 33, 31, 17, 49, 14, 15 e versículo 15, capítulo 55, Salmo 55, versículo 15, Salmo 86, versículo 13, Salmo 88, versículo 3, Salmo 89, versículo 48, Salmo 116, versículo 3, 139, versículo 8, 141, versículo 7. Também a palavra Sheol aparece em Provérbios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 5, versículo 5, capítulo 7, versículo 27, capítulo 9, versículo 18, capítulo 15, versículos 11 e 24, capítulo 23, versículo 14 e capítulo 27, no versículo 20 e no capítulo 30, versículo 16. A palavra Sheol também aparece no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, Cânticos de Salomão, capítulo 8, versículo 6, no livro de Isaías, no capítulo 5, verso 14, Isaías capítulo 7, verso 11, Isaías capítulo 14, verso 9, 11 e 15, Isaías capítulo 28, verso 15 e 18, Isaías capítulo 38, versículo 10 e 18, Isaías capítulo 57, verso 9, em Ezequiel capítulo 31, verso 15, 16 e 17, capítulo 32, versículos 21 e 27, no livro de Oséias, no capítulo 13, verso 14, em Amós capítulo 9, verso 2, e em Jonas capítulo 2, verso 2, e por fim, em Abacuque capítulo 2, versículo 5. Como vocês podem ver, essa é uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia hebraica. Então são 65 vezes que essa palavra aparece nos textos citados. Considerando isso, nós podemos pensar assim, essa palavra, Sheol, que aparece 66 vezes na Bíblia hebraica, foi em algumas passagens traduzidas como inferno.
Só que vamos ver, será que essa tradução realmente está correta? Vamos só consultar algum desses versículos, evidentemente a gente não vai olhar todos. Vamos ler a primeira ocorrência da palavra, que está em Gênesis capítulo 37, verso 35. Que diz assim: Quando todos os seus filhos e suas filhas vieram para consolá-lo, recusou conforto, pois dizia: é em luto que descerei para onde está meu filho, no Sheol. Aqui nessa tradução está namorada dos mortos. Aqui, né, vocês devem conhecer a história de José. Quem não conhece, Jacó teve vários filhos, um deles foi José. E José foi pelos irmãos vendido como escravo para o Egito. Só que os irmãos, quando voltaram para a casa do pai, disseram que, na verdade, o jovem José havia morrido. Então, Jacó, que é o pai de José, ele lamenta a morte do filho e observa o que ele diz. Ele não está conseguindo ser consolado, ele está em luto, e ele diz que gostaria, né, de morrer para ir para o Sheol encontrar o filho dele. Tá? Se Sheol significasse inferno, né, que seria muito estranho, porque, né, a gente sabe que José era um homem justo, Jacó também era um homem justo, então por que, né, afinal de contas, Jacó estaria dizendo que gostaria de ir para o inferno encontrar o seu filho no inferno? Perceba que as traduções que entendem que Sheol significa inferno, elas simplesmente não fazem sentido, né? Um outro texto que a gente pode ler também está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 5 ao 10, e a gente vai ver que esse texto nos mostra que a palavra Sheol, né, não pode ser adequadamente traduzida por inferno. E a gente vai perceber isso pela própria leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 9, dos versículos 5 ao 10. Então, eu vou abrir aqui na tradução. Eclesiastes, depois aqui de Provérbios, capítulo de número 9. E a gente vai estar lendo em Eclesiastes os versículos 5 até o verso 10. Então, diz assim: Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma. Para eles já não há mais recompensa, pois sua memória é esquecida. Seus amores, seus ódios, seus ciúmes já pereceram. Não mais tomarão parte enquanto se faça sob o sol. Vai, come teu pão com alegria e bebe teu vinho com bom coração, pois Deus já se agradou de tuas obras. Sejam sempre brancas tuas vestes e não falte perfume em tua fronte. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vã existência, porque é Deus quem te dá sob o sol todos os teus dias vãos. Pois esta é a parte que te cabe na vida e no trabalho com o qual te fadigas sob o sol. Tudo o que tem na mão para fazer, faze-o com todas as suas forças próprias, pois não há obra, nem avaliação, nem saber, nem sabedoria no Sheol para onde irás. Então, para esse texto, todos nós que vamos morrer, vamos para o Sheol, e lá não há ódio, não há ciúme, não há sentimento, não há sabedoria, não há conhecimento, não há trabalho. Não há também nem recompensa, nem punição. Então, evidentemente que esses dois textos são exemplos assim óbvios de que a palavra Sheol não significa inferno. Eu vou trazer aqui algumas citações que aparecem no livro Estudo Perspicaz das Escrituras, no volume 3. Essas citações, né, por exemplo, sobre o significado da palavra Sheol. Então vamos ver, na enciclopédia da Collier, de 1986, volume 12, página 28, nós vemos assim: visto que Sheol, nos tempos do Antigo Testamento, se referia simplesmente à habitação dos mortos e não sugeria distinções morais, a palavra inferno, conforme entendida atualmente, não é uma tradução feliz. Outra citação agora da Enciclopédia Britânica, de 1971, volume 11, página 276. Sheol estava localizado em alguma parte debaixo da terra. A condição dos mortos não era de dor, nem de prazer. Nem a recompensa para os justos, nem o castigo para os iníquos estavam relacionados com o Sheol. Tanto os bons como os maus, tiranos e santos,
reis e órfãos, israelitas e gentios, todos dormiam juntos sem estarem cônscios uns dos outros. Então, esse é o significado da palavra Sheol na Bíblia hebraica. Então, o que é a ideia da Bíblia hebraica sobre a morte? De acordo com a Bíblia hebraica, todos nós vamos um dia morrer, evidentemente. Isso nem de acordo com a Bíblia hebraica, de acordo com quase qualquer visão de mundo. Mas quando a gente morre, o que acontece? A gente vai para debaixo da terra. Os hebreus, eles não tinham a ideia de uma alma que sobrevive à morte do corpo. Antes da Bíblia hebraica ganhar a forma que ela ganhou hoje, ou seja, durante um grande período da história do povo hebreu, principalmente antes deles serem levados para o exílio babilônico, eles também não tinham a ideia de alma, mas eles tinham uma ideia que é chamado nas pesquisas da ideia do duplo gêmeo. O que é a ideia do duplo gêmeo? A ideia do duplo gêmeo era a ideia que existia de que quando uma pessoa morria, ela não continuava viva como uma alma. Havia uma duplicação dela num outro ente, e esse ente, sim, continuava sua existência. Então, a gente tinha uma ideia, no período, por exemplo, da monarquia dos hebreus, na história passada dos hebreus, que aqueles que morriam fisicamente, eram enterrados, os seus corpos, mas é como se agora ele continuasse vivo num outro duplo. Esse duplo não era uma alma. Ele comia, ele respirava, ele precisava se alimentar, mas esse duplo, ele continuava vivo. Um texto que a gente tem sobre isso, sobre essa ideia, está em 1 Samuel, capítulo de número 28, e a gente vai ver essa ideia refletida na época do reino de Saul. A ideia do duplo gêmeo. Então, quando a gente lê 1 Samuel, capítulo 28, no versículo 7, diz assim: Saul disse aos seus servos: procurai-me uma necromante para que eu possa consultá-la. Seus servos lhe disseram: há uma necromante em Endor. Versículo 8. Saul se disfarçou, trocando suas vestes, e partiu acompanhado de 2 homens. Aí chegaram à noite à casa da mulher, e Saul disse a ela: exerce para mim a necromancia. Necromancia é a consulta dos mortos. E evoca-me aquele que te direi. A mulher lhe respondeu: olha, tu deves saber o que fez Saul. Ele suprimiu da terra a necromancia, porque me armas essa cilada. Saul jurou por Deus, pelo Senhor. Certo como vive o Senhor, disse ele, tu não corres risco algum neste assunto. Aí a mulher pergunta: a quem devo evocar? Ele respondeu: evoca-me Samuel. A mulher viu Samuel e deu um grande grito. A mulher disse a Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. Então percebe, Saul ele vai consultar uma necromante, e essa necromante evoca Samuel, que aparece ali. Esse Samuel era uma alma, um espírito? Não. A ideia de alma ou espírito desencarnado não existe na Bíblia hebraica. Às vezes vão ver traduções que traduzem as palavras hebraicas nefesh e ruach como alma, espírito, mas essas traduções estão equivocadas. A palavra nefesh simplesmente significa um ente vivo. E a palavra ruach significa o sopro, a respiração. Então não existe na Bíblia hebraica a ideia que vai aparecer, por exemplo, na Grécia, depois, que é a ideia de alma. O que existia era a ideia do duplo gêmeo. Então a pessoa morre e ela continua viva em um duplo, como se ele é quase físico, digamos assim. Não tinha muita ideia de físico, mas ele praticamente precisa comer, precisa beber. Então ele não era bem uma alma e ele continuava vivo. Essa era a ideia comum, entre, digamos assim, popular entre as pessoas dos hebreus, principalmente antes do exílio babilônico. Mas o que acontece? A Bíblia hebraica, na sua forma atual, ela foi, digamos assim, finalizada depois do exílio babilônico. E os editores da Bíblia hebraica, eles não concordavam com essa concepção. Então, em geral, a Bíblia hebraica não concorda com essa leitura que era feita da morte. Então, a Bíblia hebraica ela vai propor uma outra leitura da morte. E aí a gente tem a ideia do Sheol. O que era o Sheol? Originalmente, o Sheol era uma sepultura coletiva. Então, vamos supor, eu morria e aí eu era enterrado no mesmo túmulo, na mesma sepultura em que meus familiares. Então, eu era enterrado no mesmo local. E aí você tinha uma sepultura familiar coletiva. Então, por exemplo, quando Jacó fala, eu também quero ir para ficar com
o meu filho, também tem a ideia, né, que tinha na época de que você era enterrado junto aos seus familiares. Então, originalmente, a palavra Sheol começou a ser empregada nesse sentido, para se referir a uma sepultura familiar coletiva. Depois, Sheol ganhou a ideia de um lugar debaixo da terra onde estariam todos os mortos, descansando, dormindo. Então você tem a terra, e debaixo da terra é o quê? Esse debaixo da terra, as profundezas da terra, é o Sheol. E lá estão todos os mortos, descansando, dormindo. Estão, digamos assim, num estado de inconsciência ou de sono. Essa é a ideia que domina a Bíblia hebraica. E era essa ideia da morte na maior parte da Bíblia hebraica. A maior parte da Bíblia hebraica não tem uma ideia de vida após a morte. Tudo que nós temos é essa vida presente, e depois que nós morrermos, nós estaremos, digamos assim, descansando debaixo da terra. Só que, lá por volta do ano 168 a.C., foi escrito o livro de Daniel. E em Daniel vai aparecer, e depois a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, a ideia de ressurreição. Então, sim, os mortos estão inconscientes, mas um dia eles ressuscitarão. Essa é uma ideia tardia. Daniel é um livro do século II a.C., então somente lá para o século II a.C. vai aparecer na Bíblia hebraica a ideia de que um dia aqueles que estão dormindo debaixo da terra ressuscitarão. Então, a gente vai encontrar essa ideia aparecendo no livro de Daniel, no capítulo de número 12, no versículo de número 2. Então, a gente vai dar uma consultada nesse texto para a gente ver aparecendo, por volta do século II a.C., a ideia de que, mesmo que os mortos estejam inconscientes, um dia eles voltarão a viver. Então, nós vemos aqui em Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. Muitos daqueles que dormem no solo poeirento despertarão, estes para a vida eterna, aqueles para o opróbrio, para o horror eterno. Aí quando você lê esse texto, você já deve estar pensando, então tem inferno aqui, né? Os mortos vão ressuscitar. Alguns para receberem a vida eterna e outros para irem para o horror eterno. Tá, alguém pode dizer assim, na maior parte da Bíblia hebraica não aparece nenhuma ideia de vida após a morte, mas quando aparece essa ideia de ressurreição, em que alguns serão ressuscitados para viverem para sempre e outros para sofrerem um horror eterno. O problema nosso com esse tipo de tradução é com a palavra aqui para eterno. A palavra eterno aqui no texto, no hebraico, é a palavra olam. A palavra olam, né, ela não significa exatamente eterno. Quando vocês verem a palavra eterno no Antigo Testamento, vocês vão achar até estranho, porque vocês vão ver que elas não significam eterno. Então, por exemplo, vocês vão ver textos que falam que os candelabros do templo deveriam ficar acesos eternamente ou perpetuamente. Como assim? Os candelabros do templo vão ficar acesos perpetuamente. Quer dizer que é eternamente? Alguns outros textos vão falar que o sábado, algumas leis, elas foram dadas como estatuto perpétuo ou eterno, né? Que é com essa palavra olam. A verdade é que as traduções que traduzem olam como eterno, elas estão equivocadas. Né? A palavra olam significa algo de longa duração, né? Algo que dura por tempo indefinido, que tem uma existência contínua. Então aqui, quando fala de horror eterno, na verdade aqui o termo deveria ser um horror que dura continuamente, um horror que tem uma longa duração. Da mesma maneira, a palavra vida eterna aqui, aí a gente tem que pensar um pouco na questão do qualificativo. Em que sentido é eterno? Em que sentido é perpétua essa vida? É uma vida que dura para sempre? Ou será que é uma vida que tem uma certa continuidade? A gente tem que pensar em que sentido a palavra eterno aparece nesse texto. Também, por exemplo, quando a gente fala de horror eterno significa estar sendo atormentado para sempre no inferno, ou significa que os efeitos dessa condenação são contínuos, perpétuos. Então a gente tem um debate em torno da palavra olam, porque ela não significa exatamente eterno. Então a gente precisaria investigar melhor, né, o sentido dessa palavra. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente, a gente vai depois trabalhar um pouco mais dessa questão de eternidade, né, quando a gente olhar alguns textos do Novo Testamento, mas o que eu quero que vocês entendam assim, Daniel é um livro do século II a.C. A Bíblia hebraica inteira, com exceção do livro de Daniel, ensina que os mortos estão inconscientes e que é isso, não tem vida após a morte. O livro de Daniel é uma exceção, porque ele foi escrito já no século II a.C., ele é um livro bem tardio,
E sim, este livro agora vai trazer a ideia de uma ressurreição, ou seja, mesmo que os mortos estão inconscientes, eles voltarão à vida, e terá dois destinos. Uns para a vida eterna e outros para sofrer horror eterno. Mas a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor, refinar um pouco melhor essa ideia. A gente vai poder fazer isso quando a gente chegar no Novo Testamento. Então, para não dar muito spoiler dessa noção de condenação eterna, eu não vou me deter tanto nisso, já que o nosso foco aqui é com a palavra Sheol. Então, nós depois vamos sim trabalhar um pouco mais essa ideia de condenação eterna. Mas não agora, para a gente não dar spoiler. Vamos para a segunda parte, a gente já olhou a Bíblia hebraica. Nessa segunda parte, nós estaremos dando uma olhada no Novo Testamento, na palavra Hades. Ou Hades, né? Porque é um som aspirado no início da palavra. A palavra Sheol, e a gente agora vai ter que entender como é que se faz essa transição para o Novo Testamento. O que vai acontecer? Depois que a Bíblia hebraica já está formada na sua maior parte, a gente vai ter um período, algumas vezes ele é chamado de período interbíblico, que é um período entre os textos mais tardios do Antigo Testamento e os textos mais recentes do Novo Testamento, com exceção de alguns livros de exceção, como Daniel. Mas nesse período, a ideia de Sheol vai ser um pouco, digamos assim, melhor desenvolvida. Porque a gente vai ter um período em que a cultura hebraica, cultura judaica, vai entrar em contato com a cultura helênica ou grega. Quando há digamos assim, esse contato entre as duas culturas, vai haver uma assimilação da palavra Sheol com a palavra Hades. Os gregos, eles tinham um conceito de Hades, que era o mundo dos mortos, e no Hades, que é o mundo dos mortos, você tinha compartimentos. Então, por exemplo, você tinha o Campo Elíseos, que era um lugar, digamos assim, onde ficavam os justos. Você tinha o Tártaro também. Então, você tinha alguns lugares, assim, dentro do próprio Hades, digamos assim, onde ficavam pessoas em compartimentos diferentes. Então, no Hades havia lugar para justos e injustos, lugar para pessoas que recebiam recompensas e para pessoas que eram punidas. Os judeus, né, quando eles entram em contato com essa cultura grega, eles vão então reformular, digamos assim, a ideia de Sheol. E eles também vão pensar que o Sheol tinha compartimentos. Então existia uma parte do Sheol onde estavam os justos e havia uma parte do Sheol, digamos assim, onde estavam os ímpios. E nessas duas partes, os justos, na primeira parte, né, recebiam suas recompensas e na parte onde estavam os ímpios recebiam essas recompensas. Essa ideia de Sheol não está na Bíblia, né? Como eu disse para vocês, isso vai aparecer em textos que não fazem parte da Bíblia, que é textos que vão surgir, melhor dizendo, dessa confluência entre a cultura judaica e a cultura helênica. Então, entre essa, digamos assim, mistura das duas culturas. Quando a gente chega no Novo Testamento, aí sim, a gente vai ter que trabalhar um pouco como a ideia de Sheol vai passar a ser a ideia de Hades. A palavra Hades, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. Quais são essas vezes? Mateus, capítulo 5, verso 23, Mateus, capítulo 16, verso 18, Lucas, capítulo 10, verso 15, Lucas, capítulo 16, verso 23, Atos, capítulo 2, versos 27 e 31, Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Apocalipse, capítulo 6, verso 8, e Apocalipse, capítulo 20, versos 13 e 14. O Hades, no Novo Testamento, ele vai traduzir a palavra hebraica Sheol. Então, em algumas vezes, quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, e lá tem a palavra Sheol, ela é traduzida como Hades. Até porque na tradução grega do Antigo Testamento, a palavra Sheol foi traduzida como Hades, que é a Septuaginta, que era o texto que muitos autores do Novo Testamento tinham em mãos. Nós vamos consultar alguns desses textos. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E nós vamos ver que a palavra Sheol continua trazendo a conotação de morte, de uma morada dos mortos. Então, em Apocalipse, capítulo 6, verso 8, diz assim: E eu vi, era um cavalo esverdeado. Quem o montava chamava-se a Morte. E o Hades o acompanhava. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para que matassem pela espada, pela fome, pela morte e pelas feras da terra. Então
Então aqui a gente tem uma praga do Apocalipse, em que um cavalo esverdeado. Por que esverdeado? Esverdeado é que é cor de defunto, cor de um defunto em apodrecimento. Ele está esverdeado, amarelado, né? Esse cavalo que tem cor de defunto, ele chama morte. Então, um cavalo simbólico, que traz uma praga, que é a praga da morte. E ele é acompanhado pelo quê? Pelo Hades, pelo mundo dos mortos. Por quê? Esse cavalo traz a morte. E as pessoas vão morrendo, então elas vão indo para o Hades. Elas vão indo para a morada dos mortos. Outro texto em que essa palavra vai aparecer vai ser em Mateus capítulo 11, verso 23, que também é importante a gente dar uma olhada nesse texto. Então, Mateus capítulo 11, verso 23, a gente lê o seguinte. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até os céus? Até a morada dos mortos, Hades, descerás. Pois se os milagres que se realizaram em ti se tivessem realizado em Sodoma, ela ainda hoje subsistiria. Então existe uma cidade na qual Jesus pregou. Ali essa cidade rejeita a mensagem de Jesus. E o que Jesus diz sobre essa cidade? Você será destruída. Você será abaixada até a morada dos mortos, até o Hades. Então Hades também traz a ideia de morte como destruição. Em Lucas capítulo 10, verso 15, a gente também vai ler o seguinte. E tu, Cafarnaum, serás tu elevado até os céus? Não, tu descerás até a morada dos mortos. Então, a mesma ideia neste texto. Então, a palavra Hades no Novo Testamento continua tendo a mesma conotação que a palavra Sheol tem no Antigo Testamento, que é a ideia de um lugar para onde vão os mortos. Existe, no entanto, um único texto do Novo Testamento em que a palavra Hades é usada naquele sentido que eu comentei para vocês, que é o sentido grego. Ou seja, o Hades tem dois compartimentos. Um onde estão os justos e outro onde estão os injustos. Nós vamos ler esse texto e vamos dar uma olhada, então, nele, para a gente ver. Que é Lucas, capítulo 16. E esse texto a gente vai ter que dar uma atenção especial para ele, porque ele é bem interessante. Então, aqui a gente vai ler do Lucas, capítulo 16, versículo 19, a partir do verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e que fazia diariamente brilhantes festins. Um pobre, chamado Lázaro, jazia coberto de úlceras no pórtico de sua casa. Ele bem que gostaria de saciar-se do que caía da mesa do rico, mas eram antes os cães que vinham lamber suas úlceras. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para um lugar de honra junto de Abraão. O rico morreu também e foi enterrado na morada dos mortos, ou seja, no Hades. Em meio às torturas, ergueu os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Ele exclamou: Abraão, meu pai, tem compaixão de mim e manda que Lázaro venha molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois eu sofro um suplício nestas chamas. Abraão lhe disse: meu filho, lembra-te de que recebestes tua felicidade durante a vida, como Lázaro, e a infelicidade, e agora ele encontra aqui a consolação e tu o sofrimento. Além disso, entre nós e vós foi estabelecido um grande abismo, para que os que quisessem passar daqui para vós não o possam, e que também de lá não se atrevesse até nós. Talvez dentro desse texto você fale, está aqui provado a doutrina do inferno, porque uma pessoa morre e ela vai para um lugar de chamas, onde ela é atormentada. Tá. Ainda assim, isso não seria a nossa ideia de inferno, porque o inferno precisa ser um sofrimento eterno, e aqui a gente não tem a clareza de que esse sofrimento é eterno. Mas esse texto tem um problema. Qual que é o problema? Ele não é uma descrição do que acontece após a morte. Ele é uma parábola. Muitos vão dizer que aqui é uma história literal que realmente aconteceu, porque os personagens têm nomes, e em parábola os personagens não têm nomes. Só que isso contradiz o contexto do capítulo. Se vocês pegarem o Evangelho de Lucas e olharem a partir do capítulo 15, e aí a gente pega o capítulo 16, a gente pega o capítulo 17, a gente pega o capítulo 18. Se a gente pega esses capítulos, a gente vai descobrir que eles formam uma coisa que a gente chama de perícope. O que é um perícope? Uma perícope. Perícope é um bloco que tem o mesmo assunto, uma mesma temática. O capítulo 16 ao capítulo 18 de Lucas, capítulo 16 não, né? O capítulo
14, na verdade. O capítulo 14 até o capítulo 18 de Lucas formam uma perícope. Ou seja, um bloco. Um bloco de quê? Um bloco de parábolas com a mesma temática. Então, se vocês lerem capítulo 14, aí a gente vai começar pelo versículo 15, as parábolas, nós temos parábola dos convidados substituídos pelos pobres. Depois a gente tem capítulo 15, parábola da ovelha reencontrada. Depois, parábola da moeda reencontrada. Parábola do filho reencontrado. Capítulo 16, parábola do gerente astuto. Depois a gente tem a história do rico e do Lázaro. Depois, capítulo 17, a gente vai começar a ter, de novo, as parábolas. E aí a gente vai, especialmente, né, no capítulo 16 a gente tem uma quebrinha, né, mas no capítulo, porque aí vai narrar algumas curas. Mas já no capítulo 18 a gente tem parábola do juiz que se faz de rogado, parábola do fariseu e do coletor de impostos. Então o que a gente tem nesse contexto aqui? A gente tem uma perícope de parábolas. Então se a narrativa do rico e do Lázaro não é uma parábola, ela está extremamente fora do contexto. Ela está completamente estranha, porque tem uma lista de parábolas e uma delas é uma história literal. Então Jesus conta várias narrativas, uma atrás da outra, aí você fala, não, essa narrativa específica é uma história literal. Vê que não faz sentido? Se todas as narrativas da perícope são parábolas, porque uma narrativa em específico é uma história literal. Então, a gente já começa aí com um problema. Outro detalhe importante. Essa história já existia. Provavelmente essa era uma parábola que era contada entre os judeus e que só Jesus recontou ela agora dando um novo sentido. Qual que é o sentido? Para entender o sentido dessa parábola, a gente precisa olhar exatamente o contexto em que ela aparece. Então vamos para o início da perícope. Vamos para o capítulo 15. Como que o capítulo 15 abre? Os coletores de impostos e os pecadores se aproximavam todos dele para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam. Eles diziam, este homem dá boa acolhida aos pecadores e come com eles. Qual que é o contexto da parábola? Jesus está ali conversando com pecadores, com pessoas de má fama. Pessoas que cobram impostos, que eram considerados ladrões. Mulheres que eram prostitutas. Então a gente tem aqui um grupo de pessoas pobre, miserável, oprimidas, mas que Jesus se volta para elas. E do outro lado a gente tem um outro grupo de pessoas que são quem? Os fariseus e os escribas, que eram religiosos com bastante dinheiro, ricos, e que vai criticar essa atitude de Jesus de voltar-se para os pecadores. Eles vão dizer, este homem, Jesus, dá boa acolhida aos pecadores, dá boa acolhida a esses pobres, né, que eles pensavam que a pobreza era uma punição para o pecado. Ele dá boa acolhida para esses coletores de impostos, que são ladrões. Ele dá boa acolhida para as prostitutas. Nesse contexto, quando eles falam isso, Jesus vem e fala assim, pera, vou contar algumas parábolas. Quais são essas parábolas? Vamos, assim, para o contexto. Primeira parábola, parábola da ovelha reencontrada. Qual que é a parábola da ovelha reencontrada? Existe um aprisco, onde estão várias ovelhas. Uma dessas ovelhas foge do aprisco, escapa. E aí o homem, o pastor, sai do aprisco e vai buscar essa ovelha perdida, encontra essa ovelha perdida e fala, essa ovelha resgatada me vale muito mais do que todas aquelas ovelhas que estão ali dentro do aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é a nação judaica, né? O povo escolhido de Deus. Mas Cristo está dizendo, Deus volta o seu olhar não para aqueles que já estão dentro do aprisco, mas para aqueles que estão fora, para aqueles que vocês acham que estão perdidos, para aqueles que vocês acham que não têm salvação. Então, Jesus está dizendo para os fariseus, eu dou atenção justamente para os perdidos, para os que vocês consideram pecadores, e não para aqueles que já estão dentro da religião. Depois a gente tem parábola da moeda reencontrada. Mesma ideia, uma moeda perdida representa os pecadores perdidos que são reencontrados. Parábola do filho reencontrado, é mais conhecida como parábola do filho pródigo, né? Então é aquele filho que pega o dinheiro do pai, gasta tudo, né? Fala assim, pai, me dá a minha herança que eu quero ela agora. Aí o pai dá a herança para esse filho vai embora, gasta a herança com mulheres, com tudo quanto é coisa pecaminosa. Depois ele fica muito pobre, passa a ter que comer lavagem e ele decide voltar para a casa do pai. E o pai está esperando ele. E aí quando o pai recebe ele em casa, ele fala assim, filho, eu queria te reencontrar, queria que você voltasse. Não quero que você se sinta culpado e vamos fazer uma festa para comemorar a sua volta. Aí o filho, o irmão dele, o irmão desse homem, vai dizer assim, pai, mas espera aí, eu estou aqui morando com você, não pedi minha herança, não saí. Eu estou aqui em casa e você nunca fez uma festa para mim.
Olha que simbolismo interessante. Quem que é o filho que ficou na casa? O filho que ficou na casa são os fariseus, são os religiosos. O filho perdido são os pecadores. O que Cristo está falando? O Pai, Deus, está preocupado com o filho perdido. Não com esse filho que está aí na casa reclamando que eu estou dando atenção para os pecadores. Depois a gente tem a parábola do gerente astuto, né? Que ele vai simbolizar uma pessoa, digamos assim, né? Que usa de inteligência com aquele dinheiro que ele gasta. Então Jesus fala assim, um homem rico tinha um gerente que foi acusado perante ele de dilapidar os seus bens. Então a gente vai ter sempre Jesus colocando aquelas pessoas que eram vistas como desonestas, como ruins, como, digamos assim, como os compradores de impostos que pegavam o dinheiro e gastavam, como pessoas ruins. E Jesus está fazendo exatamente o oposto. Depois a gente tem a parábola do rico e Lázaro, a gente depois vai parar e vai pensar o que essa parábola significa nesse bloco, então. Mas vamos então aqui, a gente já viu um contexto dessas parábolas. Tem também a parábola do fariseu e do coletor de impostos, já no capítulo 18, né, em que o fariseu ora assim, Deus, obrigado porque eu não sou um pecador. Né, e o cobrador de impostos ora pedindo perdão e misericórdia. Então o que esse bloco está querendo ensinar? Que há dois grupos de pessoas. Há os fariseus, escribas, religiosos, que são ricos, que têm dinheiro, e há os pobres, pecadores e tal. Para qual dos dois grupos Jesus se dirige? Para qual dos dois grupos Jesus enfatiza a sua mensagem? Para os pecadores. Enquanto os ricos, né, na verdade, eles não são verdadeiros filhos de Deus, porque eles, né, vivem essa hipocrisia. Não é que eles não são filhos de Deus, né? Eles não são, digamos assim, aqueles que realmente estão vivendo de modo que agrade a Deus, né? Porque eles estão vivendo no orgulho. Então, qual que é o contexto da parábola do rico e Lázaro? É uma história, uma narrativa simbólica para dizer assim, quem é Lázaro? Lázaro são os pobres pecadores. Quem que é o homem rico? O homem rico são vocês, fariseus. E aí a ideia é, depois que esses dois grupos morrem, depois que o homem Abraão, quer dizer, o homem Lázaro morre, ele vai para a parte do Hades, para o compartimento do Hades, que é o seio de Abraão, que é o Campo Elíseos, que é o lugar de recompensa. Enquanto o rico, ele vai para o compartimento do Hades, que é o compartimento de sofrimento. Por que Abraão? Por que Abraão aparece nessa narrativa? Porque os judeus religiosos se achavam os verdadeiros filhos de Abraão, por causa da descendência física, biológica. Mas Jesus está dizendo, os verdadeiros filhos de Abraão são os pecadores que se arrependem. Qual que é o problema dessa narrativa? Ela é uma narrativa figurada. Então a gente não pode deduzir daqui, né, um ensino sobre o que acontece após a morte. Porque aqui é uma narrativa figurada. Aqui nós temos uma parábola. Então, olhando assim o uso da palavra Hades, nessa parábola a gente vê que Jesus pegou uma narrativa onde a palavra Hades aparecia no sentido grego, ou seja, como um lugar com dois compartimentos, e ele usou essa parábola, uma narrativa figurada, para ilustrar o fato de que Cristo volta a sua mensagem, volta ao seu ministério para os pecadores, enquanto ele condena os fariseus, os escribas, a elite religiosa que, pela ganância, pela riqueza, né, se acham realmente os verdadeiros abençoados por Deus, quando na verdade não o são. Então, quando a gente olha a palavra Hades no Novo Testamento, ela continua tendo aquele sentido de morte. Né? Então, a gente pode ler também um outro texto, só mais um texto para a gente dar uma olhada, que é Atos capítulo 2, versículo 27, que diz assim: pois tu não abandonarás a minha vida na morada dos mortos, e nem deixará o teu santo experimentar a decomposição. Se vocês lembram, até na palavra do rico e Lázaro, né, não tem muita ideia de alma. Né? O que acontece? Quando o rico está lá nas chamas, o que ele fala? Eu queria alguém para molhar com o dedo a minha língua. Né? Então você percebe que na parábola, figurativamente, eles estão lá em corpos, nos lugares onde eles estão. Então é toda uma linguagem figurada. Outra coisa que eu acho importante comentar sobre o Hades nessa parábola é que os dois estão no Hades. Né? Tem algumas traduções que, quando você lê, fica parecendo que só o rico, né, foi para o Hades. Não, os dois vão para o Hades. Né? Então, algumas traduções vai estar inferno a tradução e vai ficar parecendo que os dois foram para lá. Não, só um, quer dizer, só um foi para lá, mas os dois foram para lá. Ou seja, o Hades é um lugar, né, de acordo com a parábola, para onde vão tanto os justos quanto os injustos, embora eles fiquem em compartimentos diferentes.
A questão é que, como essa é uma história figurada, a gente não pode dizer que o autor realmente achasse que isso realmente acontece depois da morte. Pode ser que Jesus tenha contado essa parábola, uma chance razoável. E também não dá pra gente dizer que mesmo que Jesus tivesse contado essa parábola, que ele achava que isso acontecia literalmente. Né? Pode ser apenas uma narrativa figurada para trazer uma lição e não uma narrativa que a gente deva tomar como literal. Por fim, a gente vai ler Atos 2, versículo 27, a gente leu, né? E vamos ler o 31 também, que diz assim: ele previu a ressurreição de Cristo e é a respeito dela que diz: ele não foi abandonado à mansão dos mortos e a sua carne não experimentou a decomposição. Esse texto aqui que a gente leu, na verdade, é uma citação do Salmo 16. Né? Então a gente vai dar uma olhada no Salmo 16, que é a citação que Atos está fazendo. Atos está citando um texto do Antigo Testamento. E a gente vai ver que aquilo que eu falei para vocês, que quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, a palavra Sheol é traduzida por Hades. Então a gente está aqui no Salmo de número 16, dos versículos 8 ao 11, que diz assim: tenho sempre o Senhor diante de mim, com ele à minha direita sou inabalável. Por isso meu coração rejubila, minha alma exulta e minha carne habita em segurança, pois não me abandonas ao Sheol. Não deixas o teu fiel ver o fosso. Qual que é a ideia do texto? O Sheol aqui é o mundo dos mortos, a sepultura coletiva da humanidade, a sepultura comum da humanidade. Então o salmista está dizendo: Deus não vai fazer com que eu vá para a morte, ele vai me proteger da morte. O Novo Testamento, quando pega esse texto, ele ressignifica ele para dizer assim: Cristo não foi abandonado por Deus na morte, mas ele foi ressuscitado. Então Hades continua no Novo Testamento tendo essa ideia do quê? Da morte, simplesmente o destino dos mortos. E o Novo Testamento não dá muito detalhe da condição dos mortos no Hades, né? O próprio Jesus foi para o Hades, ele mesmo morreu. Pode ser que ele estava só inconsciente lá, pode ser que simboliza simplesmente a sepultura. Então Hades continua tendo a ideia de um destino dos mortos, inclusive de Jesus. Só que aí a ideia do texto é: Jesus, ele foi tirado de lá, ele não permaneceu na morte para sempre. Então Hades não significa inferno, Hades é simplesmente o destino dos mortos. Mesmo na parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola simbólica, figurada, Hades é o destino de todos os mortos, mesmo que na parábola os mortos vão a compartimentos distintos. E que Hades não pode significar inferno, como um lugar de tormento eterno, a gente também pode ler em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14. Depois a gente vai se voltar mais especificamente para o livro de Apocalipse, inclusive a gente vai comentar melhor a ideia de inferno eterno, para a gente ver se Apocalipse tem realmente essa ideia, né? Mas o texto que eu quero destacar para vocês é Apocalipse 20, versos 13 e 14, que diz assim: o mar devolveu os seus mortos, a morte e o Hades devolveram seus mortos, e cada um foi julgado segundo suas obras. Então a morte e o Hades foram precipitados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Aqui a gente vai ter que depois comentar na parte 5 desse vídeo, que é o lago de fogo. Mas aqui a gente já percebe que o lago de fogo não é a nossa ideia de inferno, porque o Hades é jogado no lago de fogo. Depois que ele é, digamos assim, esvaziado. Qual que é a ideia do texto? A ideia do texto é que vai ter um juízo final. E todos vão participar desse juízo final, não importa onde eles estão. Todos os mortos que estão mortos vão ser trazidos de volta à vida para participar do juízo final. Por isso o texto fala: o mar devolveu os seus mortos. Ou seja, aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram num naufrágio, aqueles que seus corpos estão no fundo do oceano, eles serão trazidos de volta à vida. A morte e o Hades devolveram seus mortos. Aqueles que morreram na terra e que foram sepultados debaixo da terra, que era a ideia, o Hades fica debaixo da terra, esses que estão no Hades, ou seja, estão nas profundezas da terra, também serão ressuscitados. Então todos aqueles que estão no fundo do mar ou aqueles que estão no fundo da terra serão, digamos assim, ressuscitados. Então o Hades continua com aquela mesma ideia básica. É o lugar debaixo da terra onde estão os mortos. E o Hades, depois que ele é esvaziado, ele é lançado no lago de fogo. Olha que coisa interessante. O Hades não pode ser o próprio lago de fogo, não pode ser, então, o próprio lago de fogo, porque o Hades é jogado no lago de fogo. E não pode ser o inferno eterno, porque ele é lançado no lago de fogo para ser destruído. Para que não haja mais morte. Por isso que depois, quando chega no capítulo 21, verso 4 do Apocalipse, diz assim: ele enxugará toda lágrima de seus olhos, já não haverá mais morte.
Por que não haverá mais morte? Porque o Hades foi destruído. Porque o Hades, que é o lugar para onde os mortos vão, não existe mais. Então o Hades não pode ser o inferno eterno, até porque ele vai deixar de existir. Então eu espero que vocês tenham entendido que a palavra Hades não significa inferno, e que quando as nossas traduções traduzem Hades para o inferno, elas estão fazendo uma tradução, digamos assim, equivocada. Agora, nós vamos para a próxima parte, onde nós vamos estar estudando uma palavra, que é a palavra tártaro. Agora, então, nós vamos estudar a próxima palavra que aparece em algumas traduções traduzidas por inferno, que é a palavra tártaro. A palavra tártaro, ela aparece uma única vez no Novo Testamento. Ela não está exatamente como um substantivo, como se ela designasse algo substancial. Ela está mais na ideia de uma condição. Mas a gente vai ler esse texto, que é segundo Pedro, capítulo 2, verso 4. Agora, uma coisa que é importante dizer. Segundo Pedro é, digamos assim, o livro mais tardio do Novo Testamento. Ele foi escrito por volta do ano 110 depois de Cristo, então a gente já precisa ler esse texto lembrando disso. Que esse texto é mais tardio e que ele é o único lugar no Novo Testamento em que aparece a palavra tártaro. Então, o resto do Novo Testamento nada fala sobre um tal de tártaro, e essa ideia só vai aparecer então num texto bem tardio. Isso é igual a mesma coisa que a gente fez com a ideia do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito tardio em comparação com o resto da Bíblia hebraica. O livro de Daniel foi escrito em 168 a.C., enquanto o livro de 2 Pedro foi escrito em 170 depois de Cristo. Então, em comparação com o resto do Novo Testamento, 2 Pedro é um livro bastante tardio. Assim como Daniel, com a ideia de ressurreição, é um livro bastante tardio, e que não aparece essa ideia em outros textos da Bíblia hebraica, ou do Antigo Testamento, a ideia de tártaro só aparece num texto bíblico tardio, e não aparece no resto do Novo Testamento. Mas nós vamos ler esse texto e vamos ver se essa palavra realmente significa inferno. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos culpados, mas os precipitou e entregou-os aos antros tenebrosos do Tártaro, guardando-os para o julgamento. Tártaro aqui já não pode significar inferno eterno, porque os anjos que estão no Tártaro estão lá aguardando, estão preservados, estão ali reservados para o julgamento que ainda acontecerá. Então eles não vão ficar para sempre no Tártaro. Outra coisa é que o texto não menciona que há seres humanos no Tártaro. Há apenas anjos. Então, Deus não se referiu de punir determinados anjos que pecaram, mas lançou esses anjos no Tártaro, onde eles foram acorrentados. A questão é, que anjos são esses? O Tártaro, primeiramente é importante dizer, é retratado na cultura grega como um reino subterrâneo onde estariam aprisionados deuses inferiores, ou seres que são semideuses. Esses deuses, então, era como se fossem seres, digamos assim, quase que divinos. Para o autor de Pedro, essa ideia o influenciou, porque o Tártaro é um lugar onde estão anjos, que são quase deuses, Eles são assim, um intermediário entre os humanos e Deus. Então eles são semidivinos, digamos assim. Então ele pegou essa ideia do Tártaro como um lugar de aprisionamento de seres divinos, para dizer assim que os anjos estão ali aprisionados. Mas quais anjos são esses? É qualquer anjo? Não. São os demônios? Também não exatamente. Quem são esses anjos? Esses anjos são aqueles anjos que aparecem em Gênesis, capítulo 6, que diz assim: quando os homens tinham começado a se multiplicar na superfície do solo, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas de homem eram belas e tomaram por mulheres as suas escolhidas. O que havia na cultura desse texto? Depois isso também vai aparecer no livro de Enoque. Esse texto muitas vezes é mal compreendido, mas há filhos de Deus aqui, toda a tradição judaica interpretou assim, são anjos. Esses anjos vieram à terra. Então pense, tem anjos no céu, esses anjos vêm à terra. E eles observam na terra mulheres. E eles fazem o quê? Eles se apaixonam por essas mulheres. E eles tomam, então, forma humana e ficam com essas mulheres, e deles nascem os nefilins, os gigantes da terra. Esses são seres semidivinos.
Então, esses anjos que pecaram, vindo à Terra e fazendo sexo com mulheres, eles foram aprisionados por Deus no Tártaro. Então, qual que é a ideia deste texto? De que essas pessoas foram aprisionadas ali, né? Esses anjos foram aprisionados ali porque tiveram essas relações sexuais com as mulheres da Terra. Isso também está no livro, não vai estar na Bíblia aqui, mas está no livro apócrifo, que é o livro de Enoque, no capítulo 7, versículos 1, 2 e 11, que diz assim: E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas, e quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmas esposas da progenie dos homens e geremos filhos. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Então, quem são, digamos assim, os anjos que estão no Tártaro? Os anjos que fizeram sexo com mulheres. Então, eles foram punidos sendo aprisionados no Tártaro. Então, o Tártaro não é um inferno, é um lugar de aprisionamento de anjos que mantiveram relações sexuais com mulheres humanas. Existe mais uma palavra, agora na quarta parte. Então, há aqui mais uma palavra que aparece na Bíblia, que é traduzida erroneamente como inferno, que é a palavra Geena. Essa palavra vai ser importante da gente dar uma dedicação especial a ela. Quais são os textos que a palavra Geena aparece? Ela aparece em Mateus capítulo 5, versículos 22, 29 e 30, capítulo 10, verso 28, capítulo 18, versículos 9 e 23, capítulo 15, capítulo 28, versículo... eu vou repetir os textos, né? Mateus 5, versículos 22, 29 e 30, Mateus 10, versículo 28, Mateus 18, versículo 9, Mateus 23, versículos 15 e 33, Marcos 9, 43, 45 e 47, Lucas 12, 5 e Tiago 3, 6. São 12 textos em que a palavra Geena aparece, mas nós vamos precisar estudar um pouco dessa palavra. O texto, vamos fazer uma coisa cronológica, né? O texto mais antigo do Novo Testamento é o Evangelho de Marcos, então nós vamos começar por ele. Só que aí a gente já tem um obstáculo. Quando a gente vai para Marcos, capítulo 9, os versículos que eu citei aqui aparece a palavra Geena, alguns desses versículos são interpolações, ou seja, eles foram acrescentados. Então aqui é uma coisa meio complicadinha, que são Marcos 9, 43, 45 e 47, que a gente tem uma certa dificuldade, porque os versículos 44 e 46, eles não fazem parte do original, 44 e 46. Mesmo assim, a gente pode... alguns dos textos fazem parte, então fica uma coisa meio intercruzada aqui. Mas a verdade é que, quando a gente lê Marcos 9, vamos ler o texto, né? 43 ao 47, a gente lê assim, Marcos 9, 43 ao 47. Aí, eu vou ler, né? E diz assim: Se a tua mão te leva à queda, corta-a, mais vale entrares na vida maneta do que ires parar com ambas as mãos na Geena, no fogo que não se apaga. Aí o versículo 45 não está no texto original. Quer dizer, o versículo 44 não está no texto original, então a gente vai para o 45. Se teu pé te leva à queda, corta-o, mais vale entrares na vida coxo do que seres lançados na Geena com ambos os pés. Aí vem o verso 46 que não está no original, então a gente pula para o 47, que diz assim: E se teu olho te leva à queda, arranca-o, mais vale entrares no reino de Deus caolho do que seres lançados com ambos os olhos na Geena. Muitas traduções aqui vai estar como inferno, e isso é uma lamentável. Porque esse texto não está falando disso. Primeiro, o que Jesus está falando? De entrar no reino dos céus. Esse texto provavelmente foi realmente dito por Jesus. É bem provável que sim. Qual que era a mensagem de Jesus? Jesus pregava a vinda do reino de Deus. Ainda na sua geração, né, a gente vai perceber isso no próprio Evangelho de Marcos, depois em outros textos, que Jesus ele entendia que o reino de Deus viria ainda na sua geração. Esse reino de Deus seria estabelecido na terra. E Deus, então, né, destruiria os reinos humanos. E restauraria, né, o reino de Israel na cidade de Jerusalém. E cada um dos 12 discípulos governaria cada uma das 12 tribos de Israel. Além disso, Jesus Cristo ensinava que do céu viria um ser angelical ou divino, dependendo de como se interprete, que é o Filho do Homem.
Então Cristo entendia que ainda na sua geração viria do céu o Filho do Homem para estabelecer esse reino na terra. Só que quando Cristo viesse para estabelecer esse reino, não são todos que vão entrar nesse reino. Principalmente quem entrará nesse reino serão os pobres, os oprimidos, os fracos, os excluídos, aqueles que a sociedade rejeita. Mas estes, digamos assim, eles precisam viver de acordo com a ética desse reino, viver uma vida de humildade, viver uma vida de justiça, viver uma vida de amor ao próximo, enquanto aqueles que não abraçassem essa vida de amor ao próximo não poderiam integrar esse reino. Quando Cristo viesse, quer dizer, quando o Filho do Homem viesse, que não é o próprio Cristo exatamente, mas quando o Filho do Homem viesse do céu, ele restauraria a cidade de Jerusalém, enquanto aqueles que são ímpios ficariam de fora da cidade. E o que aconteceria com eles? Nós precisamos ler Isaías capítulo 66, que a gente pode entender de onde Jesus tirou essa ilustração que ele está usando aqui. E a gente vai entender melhor, então, o que Cristo quer dizer quando ele fala da Guiena. Então a gente vai precisar dar uma olhada no livro de Isaías, que é uma literatura apocalíptica. Não o livro de Isaías inteiro, mas a parte que a gente vai ler é uma literatura mais apocalíptica, que é Isaías capítulo 66. E a gente vai ler o que vai acontecer quando o reino de Deus foi estabelecido na terra. Diz assim, Isaías 66, a partir do verso 22. Sim, como os céus novos e a terra nova que eu faço permanecem firmes diante de mim, oráculo do Senhor, assim permanecerão firme a vossa descendência e o vosso nome. E sucederá que, de lua nova a lua nova, e de sábado a sábado, toda a carne virá prosternar-se diante de mim, diz o Senhor. Ao sair, esse versículo merece atenção, ao sair poderão ver os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, seu verme não morrerá, seu fogo não se apagará, eles serão uma repugnância para toda carne. Ora, esse lugar aqui já não pode ser o inferno que a gente entende hoje, porque é um cadáver que estará lá. Então a gente já começa por aí aqui, que a coisa a gente já vai ter que começar então a revisar a nossa ideia. Jesus não pode estar falando de um inferno onde almas estão sendo atormentadas. Ele está falando de um inferno onde estão cadáveres. E ele também fala, Jesus cita esse texto, né? Mas no livro de Isaías fala que esses cadáveres, os vermes deles não morrem e o fogo não se apaga. Ah, será que então os vermes serão eternos? Será que o cadáver vai ser eterno? Será que então vai ter vermes eternamente comendo cadáveres? E aqui que eu pedi para vocês tomarem aquele cuidado. Tirem a ideia de eterno que a gente tem. Essa ideia de eterno não é a ideia bíblica de eterno. Né? Eterno na Bíblia é alguma coisa contínua, persistente. Então, quando o texto fala que o fogo não se apaga, é que é um fogo persistente. É um fogo que persiste. O verme não morre, não é porque ele vai viver para sempre. É porque ele persiste em alimentar-se dos cadáveres. Ou seja, o fogo não vai se apagar enquanto ele não consumir todo o cadáver. Os vermes não pararão de se alimentar daquele cadáver enquanto eles não se alimentarem completamente. Ou seja, o fogo não se apaga porque é um fogo contínuo e persistente. O verme não morre porque ele é contínuo e persistente. Então a ideia de eterno na Bíblia não é eterno no sentido de para sempre. Pode até que seja para sempre, mas isso não é o sentido principal. Mesmo que você use eterno para significar vai ter vida eterna, é porque a palavra eterno significa que é persistente, que é contínuo. E por que pode-se usar o termo eterno para a vida eterna? Porque essa vida vai ser persistente e contínua. Porque aquilo que é eterno também é persistente e contínuo. Mas a palavra eterno na Bíblia por si só não significa para sempre que nunca acaba. Significa, digamos, igual a gente usa às vezes, eterno enquanto dure, digamos assim. Mas o que é isso de cadáveres sendo queimados no fogo? A gente precisa entender o contexto disso. O que é Guiena? A palavra Guiena vem de Guerrinom. O que é Guerrinom? O Vale de Rinom. O que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom é o Vale dos filhos de Rinom. Que vale era esse? Pense aqui, existia a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha várias entradas. Em uma das entradas, que é a entrada sudoeste, existia um vale, que é o Vale de Rinom. O que era esse vale? Esse vale era um vale onde eram lançados os lixos da cidade.
Então as pessoas vinham, pegavam os lixos e lançavam dentro desse vale. E ali havia um fogo que ficava aceso para incinerar esse lixo. Então a gente já começa aqui então a entender o que é o Rinom. O Vale de Rinom era um vale que ficava na entrada sudoeste da cidade de Jerusalém, onde os lixos da cidade eram lançados e ali havia um fogo persistente e contínuo. Por isso o fogo do Vale de Rinom é eterno. É eterno porque dura para sempre. Se você for lá em Jerusalém, o vale vai estar queimando ainda hoje? Não. É eterno porque é um fogo persistente e contínuo. Então, exigia um fogo eterno na saída sudoeste de Jerusalém. E o que aconteceria? O que acontecia em alguns casos? Além de serem lançados lixo lá, quando uma pessoa na cidade de Jerusalém ela é julgada como criminosa, às vezes o seu cadáver era lançado nesse vale. Então, cadáveres de criminosos eram lançados no Vale de Rinom. Ou no Vale dos Filhos de Rinom. Ou Inom. Então, qual que é a ideia por trás desse texto? O que Jesus está falando? Que no Vale de Jerusalém, onde cadáveres de criminosos são lançados, o bicho deles não morre, o verme deles não morre, o fogo deles não se apaga, porque ele é um lugar de criminosos. Qual que é a ideia, então, apocalíptica de final dos tempos desse vale? Quando o Filho do Homem vier para estabelecer o reino de Deus, aqueles que ficarem fora desse reino serão lançados no Vale de Rinom para serem queimados. Então, qual que é a ideia do texto? Quando o Filho do Homem vier, ele vai restaurar a cidade de Jerusalém, e aqueles que não entrarem na cidade de Jerusalém, aqueles que são injustos, aqueles que são maus, aqueles que não aceitam o reino divino, aqueles que oprimem, para Jesus principalmente, aqueles que oprimem a elite opressora, vai ser lançada no Vale de Rinom. Então, no livro É Esta Vida Tudo Que Há, é citado nas páginas 111 e 112, o Novo Comentário Bíblico, página 779, que diz assim: Guiena era a forma helenizada do nome do Vale de Rinom em Jerusalém, no qual se mantinham constantemente fogos acesos para consumir o lixo da cidade. Este é um poderoso quadro de destruição final. Então, o Vale de Rinom ficava a sudoeste de Jerusalém, e ali seriam os cadáveres lançados daqueles que não herdariam o reino de Deus. É por isso que Jesus fala de corpo, ele não fala de alma. Perceba, o que ele diz para os discípulos? Se a sua mão lhe faz pecar, é melhor você cortar essa mão fora do que o seu corpo inteiro ser lançado na guiena. Porque é isso que seria lançado na guiena, o seu cadáver de criminoso. E aí o texto diz: ali o seu verme não morre, ali o seu fogo não se apaga. E o que vai acontecer? As pessoas que herdarem o reino de Deus e que estão dentro de Jerusalém poderão, olha o que diz Isaías 66, 24, eles poderão sair para ver os cadáveres. Ora, se isso aqui é um inferno, é muito estranho. Imagine que no paraíso, então, as pessoas que estão na Nova Jerusalém, na Jerusalém reconstruída, na cidade de Jerusalém, elas poderão sair da cidade para ver as pessoas do inferno? Percebe que não faz sentido? Não, o que o texto está dizendo? As pessoas que forem salvas, elas poderão sair da cidade de Jerusalém restaurada para ver no Vale de Inom, na porta sudoeste de Jerusalém, os ímpios, os cadáveres dos ímpios sendo queimados no fogo. Então o que é a guiena? A guiena é o Vale de Inom. A guiena não é o inferno. Entendem? Então, quando a gente lê o texto, agora a gente entende melhor o que o texto quer dizer e a gente entende melhor o que a palavra guiena quer dizer nesse contexto. Guiena não é o inferno onde almas estarão sendo atormentadas para sempre. Quando o texto fala de fogo eterno, é eterno no sentido que eu falei, contínuo e persistente. Eterno até que dure. Então, o que Jesus estava ensinando? Jesus pregou alguma coisa sobre o inferno? Não. Jesus simplesmente pregou que os ímpios seriam lançados no Vale de Inom, onde os seus cadáveres
seriam queimados no fogo, por um fogo eterno, no sentido de um fogo contínuo e persistente. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, quando vocês verem, tem algumas pessoas que falam assim, Jesus falou mais de inferno do que de céu. Não, Jesus nem sequer falou de inferno. Nossas traduções estão equivocadas a respeito da palavra Gehenna empregada por Jesus. É verdade, a palavra Gehenna depois, na literatura, até do período interbíblico, vai se referir a um dos compartimentos do Hades, ela também é usada nesse sentido, mas pelo contexto de Jesus, aqui de Marcos capítulo 9, fazendo alusão a Isaías 66, a gente percebe que aqui a Gehenna é uma referência ao Vale de Inom, a sudoeste de Jerusalém, onde os cadáveres dos ímpios seriam queimados. Espero que vocês tenham entendido isso. E agora a gente vai para o mais polêmico, para o final, que é o Lago de Fogo do Apocalipse. Então vamos lá finalizar o nosso vídeo com um estudo do Lago de Fogo. Agora vai ser muito interessante que a gente trabalhe um pouco sobre isso. Vamos ler, né, um texto do livro de Apocalipse, e aí vocês vão falar assim, depois de ler esse texto, vamos falar, com certeza que nós temos o inferno eterno, né? Será? Vamos ler Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. E a gente vai ver se, enfim, no livro de Apocalipse, o inferno existe como um lugar de tormento eterno. Será que até que, enfim, a gente vai achar um texto na Bíblia que defende o inferno eterno? Apocalipse, capítulo 14, vamos ler os versículos 10 e 11. E esse também beberá do vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça de sua ira. E conhecerá os tormentos no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora o mais polêmico, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Poxa vida, né? Talvez você esteja pensando, agora foi. Agora aqui está muito claro que há um fogo eterno, onde são atormentados pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade, aqueles que pecaram contra Deus. Mas nós precisamos de contexto para entender esse texto. Então vamos ler o Apocalipse capítulo 14, verso 8, que diz assim. E um outro, o segundo anjo, seguiu e disse, caiu, caiu a grande Babilônia, aquela que deu de beber a todas as nações o vinho do furor da sua prostituição. Quem é a Babilônia? Babilônia, a gente sabe, pelo contexto que o Apocalipse foi escrito, que é Roma. Roma é a Babilônia do Apocalipse. No capítulo 13 também aparece a besta. São duas bestas, na verdade, mas essas bestas simbolizam o Império Romano. O que vai acontecer com o Império Romano? O Império Romano cairá. E aí o texto vem com essa linguagem. Né? Qual que é a linguagem do texto? Babilônia cairá, e a fumaça do seu tormento vai subir para todo sempre, e não terá repouso nem de dia nem de noite os que adoram quem? A besta, a Roma. E aquele que receber o sinal do seu nome, ou seja, o Império Romano e aqueles que seguem a ideologia do Império Romano, serão atormentados pelos séculos dos séculos e nunca terão descanso. Será que isso significa, então, que eles vão ser atormentados no inferno eterno? Nós precisamos saber de onde o autor do Apocalipse tirou essa descrição. Essa descrição foi tirada de Isaías, capítulo 34, versículos 9 e 10. E aí a gente vai poder entender melhor o que esse texto significa. Então a gente vai para o livro de Isaías, e a gente vai ler o capítulo 34, versículo 9 e 10, que diz assim: as torrentes de Edom vão ser mudadas em pés e o pó em enxofre. Essa terra se transformará em pés ardente, que não se extingue nem de dia nem de noite. Sua fumaça subirá sem parar. De século em século ela ficará deserta. Nunca mais se passará por ela. Então a gente sabe agora de onde o Apocalipse tirou essa descrição.
Um lugar que será queimado e sua fumaça subirá pelos séculos dos séculos. Ele tirou do livro de Apocalipse, do livro de Isaías, sobre o julgamento de uma terra, que é a terra de Edom, de uma nação, que é a nação de Edom. Então, por exemplo, Isaías 34, verso 5 diz assim: minha espada, diz o Senhor, está embriagada nos céus, eis que ela se abate sobre Edom, sobre o povo que destinei o interdito. O que o texto quer dizer quando ele fala que Edom será destruída de tal forma que o seu fogo subirá para sempre, pelos séculos dos séculos sem fim? Quer dizer isso? Que os moradores de Edom seriam atormentados no inferno eterno? Não. Isso quer dizer que Edom seria destruída para sempre, de modo que ela jamais fosse reconstruída. Qual que é a ideia de Apocalipse 14, 11, então? Que Roma, a nova Babilônia, será destruída para sempre e nunca mais será reconstruída. Destruição completa a Roma. É essa a ideia do texto. Caiu Roma, a Babilônia. Então a gente lê, por exemplo, Apocalipse, no capítulo de número 18. Diz assim: depois disso ouvi outro anjo descer do céu, tinha um grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória e gritou com voz possante: caiu Babilônia, que é Roma, a grande. Ela se tornou morada de demônios, abrigo de todos os espíritos imundos, abrigo de todos os pássaros impuros e abomináveis. Aí vem o versículo 4. Ouvi então outra voz do céu que dizia: sai desta cidade. Qual? Roma, ó meu povo, para que não torneis parte em seus pecados e não participeis dos seus flagelos. Então, aqueles que carregam a marca da besta é aqueles que estão... A marca da besta simboliza fidelidade ao Império Romano. Isso que é marca da besta, não tem nada a ver com chip. Marca da besta é fidelidade ao Império Romano. Aqueles que são fiéis ao Império Romano sofrerão a destruição junto com o Império Romano. Por isso que fala, que vai cair a Babilônia, e aqueles também que adoram a besta e sua imagem. Aqueles que carregam o sinal, a marca da besta. Ou seja, os fiéis ao Império Romano. Eles participarão dessa destruição total de Roma. Então, o que no livro de Apocalipse significa esse fogo que vai queimar Roma e vai subir sua fumaça para todo sempre? Simboliza que o Império Romano será completamente destruído. Tá, mas a gente precisa chegar agora, mais especificamente, no Lago de Fogo. Que aí a gente vai para o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Que a gente, inclusive, deu uma olhada nele, que depois que aconteceu o juízo final, diz o texto, que o Hades foi precipitado no lago de fogo. Ou seja, o mundo dos mortos, as profundezas da terra onde os mortos vão, será lançada no lago de fogo. Ora, se é que é inferno um lugar de tormento eterno de alma, o que um lugar está sendo jogado num outro lugar para ser atormentado? Não faz sentido. Aqui o Hades já foi até esvaziado, Ele deu os mortos que estavam nele. Qual que é a ideia que a gente entendeu desse texto quando a gente leu antes? A gente leu a partir da luz do capítulo 21, verso 4. Não haverá mais morte. Então o Hades é o mundo dos mortos, será lançado no lago de fogo. E isso significa que o Hades será destruído. A gente também viu que a linguagem do Apocalipse 14 é que o Hades que o lago de fogo, o fogo que sobe para sempre, representa essa destruição. Então, aquilo que é lançado no lago de fogo sofre uma destruição total. A morte não mais existirá. Só que o texto também diz: e todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi precipitado no lago de fogo. E no capítulo 21 do Apocalipse, no verso 8, a gente lê o seguinte: quanto aos covardes, aos infiéis, aos depravados, aos assassinos, aos impúdicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, o seu quinhão se encontra no lago ardente de fogo e enxofre. É a segunda morte. Tá, eu vou explicar algumas interpretações para esse lago de fogo. Primeira interpretação, alguns acreditam que o lago de fogo aqui é o mesmo símbolo da Guiena, ou seja, daquele vale a sudoeste de Jerusalém, onde os cadáveres dos criminosos seriam queimados. Então, o lago de fogo aqui nada mais seria aquilo que Jesus falou. Quando chegar a nova Jerusalém, a Jerusalém for restaurada, no caso do Apocalipse, Jerusalém descerá do céu, aqueles que ficarem de fora da cidade de Jerusalém serão lançados no vale de fogo.
Então, quer dizer que eles ficaram fora da cidade. Quer dizer que eles não poderão entrar na cidade. Então, por exemplo, no capítulo de número 22, a gente vai ler essa ideia deles ficarem fora da cidade. Deixa eu encontrar aqui o versículo específico, né, que fala sobre essa questão. Então, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, a gente vai ler o seguinte, né? Vou aqui encontrar o versículo específico rapidinho, para a gente poder ler ele. Versículo 15 diz assim: fora da cidade, né, ficarão os cães e os magos, os impúdicos, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então pense a ideia do Apocalipse, né? Qual que era a ideia do Apocalipse? O autor do Apocalipse, ele sabia que a cidade de Jerusalém foi destruída por Roma, que é a Babilônia, a besta. O que o livro de Apocalipse está dizendo? A gente vai ver uma primeira coisa, que Roma será destruída. Então, é esse o fogo que sobe para todo sempre. Ou seja, Roma será para sempre destruída. O que o autor do Apocalipse está dizendo? Roma, você que destruiu a cidade de Jerusalém, é você que será agora destruída por Deus para nunca mais ser reerguida. E segunda coisa, Deus promete restaurar Jerusalém. O que ele fala? A Jerusalém não mais será reconstruída por mãos humanas, porque Babilônia destruiu Jerusalém, ela foi reconstruída por Zorobabel, mas depois foi destruída de novo agora por Roma. O que garante que se Deus reconstrói a cidade de Jerusalém, ela não será destruída de novo? A diferença é que antes Jerusalém foi construída por homens, mas agora ela virá do céu, das mãos do próprio Deus. Então ela descerá do céu. E ela nunca mais será destruída. É isso que o texto quer dizer quando fala o mar já não existe. Então a gente lê Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, nesse novo mundo, não quer dizer que Deus vai destruir o mundo e criar outro. Quer dizer que agora vai inaugurar uma nova realidade. Novos céus e nova terra simboliza isso, nova realidade. Nessa nova realidade, Roma estará destruída e Deus vai mandar uma Jerusalém do céu. E lá não vai mais existir o mar. O mar simboliza as nações inimigas que vêm para destruir Jerusalém. Então, o que acontece? Aqueles que ficarem fora da cidade serão lançados no lago de fogo, que pode ser simplesmente o vale de Rinom. Então, aqui a gente teria a mesma linguagem da Guiena que foi usada por Jesus. Uma segunda opção de interpretação, que também é adotada por alguns, agora eu acho os adventistas adotam essa interpretação, é que a Guiena é a própria terra. Então, quando acontecer o juízo final, toda a terra será queimada no fogo para ser purificada. Então, esse fogo aqui, o lago de fogo, é a própria terra sendo purificada com o fogo antes de ser renovada. Os maus, né, então, serão queimados nesse fogo para serem destruídos ou aniquilados. E essa interpretação consegue explicar, então, em que sentido o lago de fogo é uma segunda morte. Então eles morrerão ali, serão destruídos. Uma terceira interpretação é que o lago de fogo realmente vai existir fora da cidade de Jerusalém, mas será um lago de fogo de purificação temporária. E aqueles que forem lançados no lago de fogo ficarão fora da cidade até serem suficientemente purificados, até que eles possam então novamente entrar na cidade de Jerusalém. Então a gente teria a ideia aqui simbólica do lago de fogo como um lugar de purificação, antes que se possa entrar de novo na cidade de Jerusalém. Essa interpretação ela é favorecida por um outro texto aqui do Apocalipse, que eu vou ler para vocês. É Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Então perceba que o texto fala que as nações da terra, os reis da terra virão a Jerusalém trazer a luz, trazer a glória, trazer dádivas para a cidade de Jerusalém. No livro de Apocalipse, quando fala de reis da terra e nações, são ímpios. A tendência é que signifiquem ímpios e não salvos. Então, talvez o texto esteja dizendo que até os não salvos, até os ímpios, um dia virão até a cidade de Jerusalém e poderão entrar nela. Então pode ser que o texto não esteja dizendo que eles ficarão fora da cidade para todo sempre. Eles ficarão fora da cidade até que eles tenham o seu caráter purificado pelo fogo, até que um dia eles possam retornar à cidade, ou melhor, que eles possam entrar na cidade. Então alguns vão entrar na cidade logo que Cristo vier e restaurar o planeta e trazer a nova Jerusalém, enquanto outros, os maus, ficarão de fora da cidade até que sejam purificados no fogo
podendo, enfim, entrar na cidade. Existem várias outras interpretações para esse texto, mas nenhuma parte do Apocalipse, né, vai nos dizer que esse lago de fogo é a nossa ideia de inferno, né? Então, talvez seja a ideia mesma de Guiena que Cristo usou, talvez seja a ideia de um fogo da própria terra sendo queimada pelo fogo, e talvez seja a ideia de um fogo temporário, onde os maus são purificados antes que possam entrar na Nova Jerusalém. Mas não há um ensino, pelo menos não está claro no texto, de que esse lago de fogo seja a nossa ideia de inferno, como lugar em que almas são atormentadas eternamente. Essa ideia não aparece aqui. Então, assim, o que a gente conclui dos textos que a gente analisou? Que não existe a ideia que a gente tem hoje de um inferno eterno, onde almas são atormentadas para todo sempre na Bíblia. Mesmo textos que falam de condenação eterna, é no sentido de algo que é persistente e contínuo, que a palavra grega é aionos, que significa eras, não significa, inclusive a Bíblia fala de fim de eras, né? Como é que é o fim do eterno? Inclusive alguns vão usar o argumento, né, de que há textos como de Daniel 12:2, Mateus capítulo 25, acho que 44, 45, que falam que alguns serão lançados no fogo eterno e outros para a vida eterna. Tá, alguns vão dizer assim, se vida eterna é uma vida que dura para sempre, fogo eterno também é um fogo que dura para sempre. O problema desse tipo de interpretação, né, é que eterno talvez em nenhum dos dois casos signifique isso. Né? Talvez a essência do significado seja mesmo de que a vida vai ser contínua, persistente, permanente, e o fogo também será em certo sentido contínuo, persistente e permanente, embora, né, não no mesmo sentido. Há ainda a possibilidade, né, de que a palavra simplesmente signifique coisas diferentes, é que a gente está colocando realmente em oposições. A vida eterna é uma coisa, a condenação eterna é outra coisa. Talvez as duas palavras significam eterno no sentido mesmo de algo para sempre. Mas vida eterna é vida eterna porque é uma vida que terá consequências eternas para aqueles que experimentarem essa vida. E morte eterna é uma morte eterna porque terá consequências eternas para aqueles que experimentarem essa morte, essa condenação, porque eles serão destruídos para sempre. Uma outra questão também é que a palavra eterna para a vida eterna não necessariamente significa vida eterna no sentido de durar para sempre. Embora a vida eterna vai durar para sempre, eterno aqui seria muito pouco se o texto estiver dizendo que eles receberão a vida eterna no sentido de que existirão para sempre. Porque se for assim, os condenados também terão vida eterna, se eles existirão para sempre no inferno. O que o texto talvez queira dizer é que a vida é eterna no sentido qualitativo. Né? Não é uma vida eterna só porque vai existir para sempre. É uma vida eterna porque é uma vida plena, uma vida completa. Então, né, o termo eterno até para a vida eterna talvez não tenha esse sentido necessariamente de existência para sempre, mas mais especificamente de uma vida qualificada como uma vida plena, como uma vida completa. Então, o que a gente conclui quando a gente analisa os textos bíblicos? Que nenhum texto bíblico ensina a ideia que a gente tem hoje de um inferno como um lugar em que almas serão atormentadas por toda a eternidade. Os textos que a gente analisou mostram que a palavra Sheol, que é o termo erroneamente traduzido por inferno no Antigo Testamento, significa simplesmente a morada dos mortos, onde os mortos estão num estado neutro de inconsciência. A gente viu que a palavra Hades, no Novo Testamento, é usada também como uma morada dos mortos e que o Hades um dia será destruído. Nós vimos que a palavra Tártaro, erroneamente traduzida por inferno, significa simplesmente um lugar de aprisionamento dos anjos que fizeram sexo com mulheres humanas. Nós vimos que a palavra Geena se refere, na verdade, ao vale de Inom, que ficava a sudoeste de Jerusalém, onde cadáveres de criminosos eram queimados. E nós vimos que a ideia de fogo ou lago de fogo no Apocalipse não significa um lugar eterno onde almas serão atormentadas para sempre. No caso do Apocalipse 14, o lago de fogo, o fogo que sobe para todo sempre, simboliza a destruição final e completa de Roma. E nós vimos que o lago de fogo, que fica fora de Jerusalém, pode ser tanto um lugar de aniquilação total dos ímpios, quanto, dependendo da interpretação, um lugar onde os maus serão purificados pelo fogo antes que possam entrar na cidade de Jerusalém. Então, esse é tudo que a gente pode dizer que a Bíblia diz sobre a doutrina do inferno. Não há na Bíblia a doutrina, pelo menos não como a gente entende hoje, de inferno como um lugar de tormento eterno de almas dos ímpios. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham compreendido essa análise do texto
Né? Uma pessoa pode dizer, não, mas tudo bem, eu acho que o inferno eterno está correto. Pode ser que esteja. Mas aí você precisa reler esses textos já com uma preconcepção de que esses textos estão falando da sua ideia de inferno eterno. Pode ser que esteja. Pode ser que a interpretação de que o lago de fogo do Apocalipse será para sempre esteja correta. Pode ser que sim. É uma interpretação, mas ela não é suficientemente clara e presente na Bíblia. Você precisa partir já, né, dessa concepção prévia para interpretar a Bíblia assim. Não é suficiente, a partir da Bíblia, dizer que existe um inferno eterno como um lugar de tormento eterno de almas que pecaram contra Deus. Essa doutrina não está na Bíblia, pode ter sido desenvolvida depois pela igreja. Você pode reler a Bíblia com base nessa doutrina, mas por si só, a Bíblia não ensina em nenhum lugar que haverá um inferno eterno de tormento para as almas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.